Vamos dar continuidade à programação do primeiro Festival Literário Internacional de Paracatu, o FLI Paracatu, um patrocínio da Kinross, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, com apoio da Prefeitura Municipal de Paracatu, Paróquia Santo Antônio e Projeto Portinari. Além do público presente, cumprimentamos a todos e todas que estão nos assistindo em todo o mundo pelo YouTube da FLI Paracatu. Eu queria apresentar cada um dos dois presentes aqui na mesa. Daqui a pouco a gente vai falar sobre amor, né, que é o tema da mesa. A Joana Silva é autora do livro As Lições que Aprendi Viajando e Morando na China, formada em psicanálise com racialidade e gênero, especialização em psicologia organizacional e graduação em administração de empresas pela Devry, consultora na empresa Crescimento, com atuação em programas... Vamos girar o papel aqui. Em programas de desenvolvimento e liderança, coach e mentoring. Executiva e diretora de parcerias e estratégias do Instituto de GG. Fez uma viagem de volta ao mundo, onde visitou 34 países. O Renato Nogueira, nasceu no Rio de Janeiro, é meu conterrâneo, em 1972, um pouquinho mais novo do que eu, residente em Duque de Caxias e professor de filosofia do Departamento de Educação e Sociedade do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, atua como pesquisador do Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, LEAFRO, e do Laboratório Praxis Filosofia de Análise e Produção de Recursos Didáticos e Paradidáticos para o Ensino de Filosofia da UFRJ. Possui doutorado, mestrado e graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Suas investigações se concentram em ensino de filosofia e os conteúdos obrigatórios de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, ética, política e subjetividade, tratando especificamente de racismo, biopoder, devir negro e diferença, nas filosofias de Foucault e Deleuze, e literatura, musicalização e relações étnico-raciais na educação infantil e do 1º ao 5º anos do ensino fundamental. Então, a gente tem essas duas feras aqui. E a primeira pergunta, que é um pouco a pergunta dos nossos trabalhos aqui hoje, é: por que a gente ama? Quem que quer começar a responder? Boa noite. Quero agradecer o convite, parabenizar todas as pessoas que estão envolvidas aqui, né, neste evento maravilhoso, a FLI Paracatu, tema de ancestralidade, saudar a mesa aqui, minha parceira aqui, companheira de mesa, Joana Silva, nosso mediador, Ricardo Ramos Filho, e todas as pessoas que estão aqui conosco. Falar de amor, e até essa minha apresentação é uma apresentação antiga, né? A minha apresentação, essa mais longa, até pode ser curta, né? Talvez esse professor de filosofia que tenho me dedicado a esse campo, a esse estudo das relações, cada vez mais ligado a isso. E aí, indo na pergunta direta, né? Por que a gente ama, indo nessa provocação, assumir essa questão, estou pensando o amor que eu tenho pensado a partir do que eu tenho investigado, e aí já tem muitas respostas em torno disso, mas é tentar compreender que nós amamos justamente para a manutenção da vida. O amor é essa energia ou um afeto que nos ajuda a manter nossa organização. Então, o amor é um afeto vital, um afeto que ele é catalisador do nosso bem-estar, e ele serve para manter um certo equilíbrio. Então é como se o amor fosse responsável por um tipo de homeostase. A gente ama para estar vivo, ama para se manter em harmonia.
Então, o papel do amor é manutenção, é nossa sustentação. Então, imagina que tem muitos estudos mostrando que, por exemplo, alguns animais, alguns mamíferos, por exemplo, primatas muito próximos aos seres humanos, quando eles são alimentados, mas não recebem afeto, como é que isso impacta no seu desenvolvimento? Então, tem estudos, experimentos mostrando um primata sendo amamentado por um robô, né? Sem nenhum carinho, nenhum contato. Mesma quantidade de alimento, de leite materno, do que um outro que recebe carinho. Aquele que recebe carinho se desenvolve enquanto o outro não. Então, amor tem relação com isso, talvez seja essa a grande questão. E amor nos ajuda a manter a nossa organização. A gente, porque amamos, para nos mantermos vivos e para que a vida seja preservada. É como se a falta do amor ela produzisse a violência como recurso para a solução de conflito. O que não quer dizer que a gente vai amar todo mundo, ou da mesma maneira, ou com a mesma intensidade e o tempo todo, mas o amor é um afeto fundamental para a socialização humana e para a vida humana. Joana. Bom, primeiro, boa tarde, né? Essa apresentação, gente, é uma apresentação super formal, né? Mas tem duas informações importantes que vocês precisam sair daqui. Primeiro é que eu sou baiana, né? E segundo é que eu sou filha de Dona Mirtz. Essa informação é muito importante, porque quando vocês forem lá nas redes sociais, vocês vão olhar, sempre quando tem alguma foto minha, que todo mundo fica linda, maravilhosa, isso, aquilo, os amigos ficam enchendo ali, né, a autoestima, ela escreve no comentário, é assim porque foi eu que fiz. E aí eu falo, mãe, ali é lugar de trabalho, né? Não é lugar pra você ficar comentando essas coisas. Mas quando a gente fala, né, porque amamos, eu gosto muito de trazer aqui a percepção da Bell Hooks, né? Que ela fala que o amor, ele para além do sentimento, do afeto, ele também é um ato, ele é um verbo, né? A gente não acorda amando a pessoa. São vários comportamentos, gestos, símbolos, mensagens que a gente vai passando a partir da nossa fala e do nosso comportamento, que a gente vai alimentando e construindo esse amor a partir da relação. Eu trabalho com desenvolvimento humano, né, já tenho mais de 10 anos, e eu tenho olhado para o ato de amar, principalmente nas relações de trabalho, como também uma possibilidade de respeito ao próximo. Longe dessa visão romantista, né, de que devemos amar sempre todo mundo e que o amor incondicional vai resolver todos os problemas das relações e os conflitos ali interpessoais. Mas de um lugar que o amor ele seja a sustentação ou o princípio para que nós possamos construir relações saudáveis. E quando a gente fala em amor, a gente fala em aprender, primeiramente, a se amar. Né? Então, nós nos amamos para dar conta, inclusive, de ter uma vida de qualidade dentro do corpo, né? Dentro daquilo que a gente, da forma como a gente se percebe, da forma como o mundo também nos percebe, e que a gente consiga estar bem sendo a pessoa que nós somos. E não há possibilidade, né, de a gente pensar em amar o próximo se, primeiramente, a gente não estabelecer uma relação de amor consigo mesmo. E que eu ainda, né, dentro da minha experiência, assim, eu percebo que é talvez a parte mais desafiadora. Principalmente quando a gente está falando de diferentes corpos, né? Quando a gente fala principalmente, né, das pessoas negras, das mulheres negras, que quando a gente olha para o processo histórico, não somos ensinadas a achar belo aquilo que a gente vê refletido no espelho. Se todos os símbolos da sociedade, se todos os símbolos, desde a escola, desde a família, está sempre mandando uma mensagem de que não é bonito, de que não é bem visto, de que não é desejável, de que isso não é o que as pessoas entendem ali, né? Ou a sociedade entende como algo a ser valorizado. Então, quando a gente olha dessa perspectiva, amar é importante para que a gente possa viver bem essa vida, de alguma forma.
né, sem naturalizar e sem buscar no outro, inclusive, ou dar para o outro esse poder de nos nutrir ou nos oferecer amor como forma de fortalecer a nossa autoestima ou o nosso amor próprio. Legal. Eu tenho a impressão, eu não sei se é por uma visão pessimista que eu tenho, tá? Eu me considero um sujeito pessimista. A minha impressão é que a gente atravessa, principalmente nos últimos tempos, no Brasil, bem localizadamente, nos últimos 4 anos, a gente atravessa no mundo uma crise com relação ao amor, que o amor esteve em crise nesses últimos 4 anos e anda em crise no mundo. Vocês têm essa mesma percepção? Porque, para mim, é uma crise, antes de qualquer coisa, política. Vocês concordam? Vocês têm essa mesma percepção? Essa é uma pergunta que como pensar, né? O amor está em crise e essa crise é uma crise de ordem política. Tentar pensar um pouquinho isso. Na pergunta anterior, acho que pode pensar assim, tem algo interessante no amor que a gente ama, e vou para essa questão rapidamente. Diante da natureza, que a gente não tem controle, então, no mundo a gente tem terremotos, tem clima muda, a gente não tem controle completo do que acontece. Para a gente conviver, tem que se relacionar politicamente, a gente tem conflitos que são de ordem da nossa convivência, e a gente tem que lidar com isso, e para a gente viver não pode ser abandonado. Então, a gente precisa se relacionar politicamente, sem dúvida nenhuma. Para isso, o amor é um recurso importante. Mas eu acho que existe também uma fantasia em torno do que é o amor, e essa fantasia ela joga o amor numa condição como alguma coisa de ordem mágica que vai resolver tudo instantaneamente. E o que acontece politicamente? Tem uma concepção, a grosso modo, que ela é mais colonial. Eu vou dividir aqui umas concepções mais colonial, uma contracolonial. O que eu chamo de colonial aqui é justamente uma percepção de uma sociedade que se organizam entendendo tem pouco recurso no mundo, os grupos mais fortes são capazes de carregar os recursos, dominar aquele território e manter a vida da sua comunidade. Então tem que ter uma guerra constante de manutenção do poder. Algumas culturas são contracoloniais, mais frequentemente. Elas entendem que tem pouco recurso, mas a nossa criatividade nos torna capazes de compartilhar esses recursos. Então, a crise do amor está relacionada, em certa medida, a uma crise política de alguns que acreditam que se organizam de um modo mais colonial, que acreditam que o mundo vai se dividir entre os bons e os maus. Uma crise maniqueísta. Sim, esse é um problema. E vai ter uma dificuldade como a gente organiza o nosso convívio com as nossas diferenças. Entendendo que o amor é uma energia limitada. A gente não tem amor para dar o tempo inteiro. E que o amor pode nos ajudar a organizar outras emoções. Então, o amor pode ajudar a organizar nossa raiva, né? Nossa indignação. O amor é um sentimento, um afeto relevante para isso. Mas a crise do amor está relacionada a uma noção de que tem alguns que devem ser eleitos. Tem uma noção que é uma ideologia da tribo eleita, que ela perpassa algumas perspectivas religiosas e ela se organiza politicamente como existem aqueles que devem herdar. Então tem um pensamento sistemático religioso adaptado pela política que alguns vão herdar o reino dos céus. Alguns são aqueles bons que vão então eliminar os maus. E isso cria a política como guerra. A política então se torna máquina de produção de guerra, de ocupação de território e destruição do inimigo ou transformação do inimigo em escravizado ou do inimigo em recurso, em ferramenta, em objeto. Então, e aí só posso somar os que são humanos. Numa desumanização de muita gente, pouca coisa pode ser amada. Isso se radicaliza com o narcisismo, que tem a ver com o mundo colonial, com masculinidade tóxica, patriarcado, branquitude, que só vai amar o que é a si mesmo.
e aí passa a odiar tudo, como única forma de se proteger? Que pergunta, hein? Mas eu estava aqui pensando, enquanto o Nogueira estava falando, durante a minha viagem, eu tive a oportunidade de conhecer diferentes perspectivas em relação a relacionamento. Porque o amor, ele é o que é a base das relações, né? Não só da relação romântica, relação marido e mulher, mulher com mulher, companheiro com companheira, companheiro com companheiro, mas tem a base também da relação do pai e da mãe, dos familiares, amigos do trabalho, amigos sociais. E quando a gente fala de amor com base nas relações, eu tive a oportunidade de ter diferentes visões de pessoas que se relacionavam, né, dentro ali das estruturas da sua sociedade. E eu lembrei de uma história. Eu morei na China, né? Inclusive o livro é contando um pouco dessa minha experiência lá, porque antes de morar eu passei 2 meses viajando, ali o país. E eu tinha uma colega de trabalho que ela estava um pouco em crise existencial. E a crise dela era porque ela já estava com 26 anos, né, já chegando na idade que a sociedade já lia ela como velha para conseguir um marido bom ou um companheiro, né, que pudesse, inclusive, oferecer um casamento ali para ela. E a crise dela não necessariamente era de encontrar ou não esse marido. Era de que, se eu não casar, quem é que vai cuidar de mim quando eu estiver mais velha? E a segunda preocupação dela era como é que eu vou cuidar dos meus pais? Né? E cuidar dos pais significa financeiramente, porque dentro da lógica da estrutura familiar chinesa, os mais velhos, né, eles têm os filhos vão se formar, vão para estudar, vão trabalhar, e as famílias se juntam para garantir o recurso financeiro e recurso de estrutura de família e de afeto para os mais novos, que vão chegar os filhos, os netos, e os mais velhos que vão parar de trabalhar. E que em alguns momentos eles vão viver ali, né, aquele período que eles chamam lá de velhice. E ela estava com esse drama. E aí a mãe dela e o pai, que era do interior, a gente estava em Hangzhou, que é uma cidade é uma equivalente a São Paulo, vamos falar assim, uma cidade metropolitana, que fica próximo a Xangai. E aí eu ficava assim, mas Ellen, você pode sair aqui, conhecer alguém, né, e se apaixonar. Não, a minha mãe já está procurando um marido para mim. E eu ficava achando aquilo dentro da minha visão ocidental, né, a partir desse olhar que o Nogueira fala muito bem, do colonial, a partir dos valores da minha sociedade brasileira, que eu fui, né, que eu cresci, que eu fui ensinada, educada, tentando olhar a perspectiva da sociedade chinesa. Eu falei, não, eu preciso olhar essa situação a partir dessa perspectiva que é deles, que é a forma como a sociedade funciona. E aí foram meses conversando para entender, até que eu comecei a perceber, e também ouvindo outras histórias, que assim, a relação, ela não é sobre necessariamente apenas o afeto, mas é como aquilo pode se conviver junto e construir uma relação duradoura, porque casamento sempre foi um ato político, né? Sempre foi uma questão de herança, de terras, de manutenção de poder. E de alguma forma ainda continua dentro dessa perspectiva. Porque não é só escolher um marido, tem que ver se a família daquele, né, do homem mora próximo do interior, se é fácil acesso, porque quando os 2 avós envelhecerem, quem é que vai mudar para onde, para qual cidade? Porque quem vai cuidar são, né, os filhos, que eles vão cuidar, inclusive, dos netos. Então, é toda uma logística para pensar se os valores são compatíveis, se a visão de mundo ela é compatível, se o recurso, a renda financeira, né, das 2 famílias são compatíveis. Então, quando eu comecei a perceber que o que estava em jogo era a continuidade de uma linhagem, era a manutenção de uma estrutura, né, que se fosse possível minimamente ter uma boa convivência, e que o amor ele vinha como consequência da construção disso, a partir da convivência, eu fico me perguntando, então, talvez o amor não está em crise hoje, talvez sempre foi, né, um questionamento ao longo da nossa história.
talvez sendo mais questionado a partir da... Eu sempre falo que Hollywood sacramentou o amor romântico. Talvez com o advento desse elemento do romantismo para o afeto, né, que é o amor, essa crise ela ficou mais acentuada. Então, assim como aqui no Brasil, quando a gente fala de classe média, né, e aí não dá para generalizar, mas na China eu percebia que existiam muitas mulheres que estavam se questionando se elas realmente queriam casar. Principalmente as mulheres quando são filhas únicas, ou os homens quando são filhos únicos, porque a pressão da família e da sociedade é que eles voltem, né, para a cidade de origem para cuidar dos pais e entrar nessa engrenagem. Então, talvez hoje a gente consiga debater e falar esse tipo de situação de uma forma mais aberta. E traz essa sensação de que talvez essa crise esteja um pouco mais acentuada, esteja um pouco mais, né, crítica. Mas no meu sentimento, olhando para a história, que talvez isso sempre esteve. Sempre houveram pessoas na história que, de alguma forma, se questionaram em relação a essa forma de relacionamento, ou essa forma de visão de amor que já estava dado. Eu concordo. Agora, eu tenho observado também, né, que se a gente for pensar um pouco em termos das redes sociais, né, e desse mundo online que se acentuou tanto durante a pandemia e que, vamos dizer, ensinou ao mundo, principalmente isso eu acho que interessa um pouco, porque está um pouco dentro da sua área, né? Ensinou muito o mundo corporativo a se isolar, a trabalhar sozinho, dentro de casa, online, né? Isso, de certa maneira, se contrapõe ao amor por criar uma sociedade onde a solidão está mais presente e, pior, em que o apreço pela solidão vem ficando muito grande. As pessoas estão preferindo, muitas delas, estão preferindo trabalhar online em casa sozinhas. Isso, de certa forma, se contrapõe ao amor, à amizade, as pessoas preferem não se relacionarem. É também uma crise do nosso mundo atual, do mundo moderno? Então, pensar em crise, né? Então, pensar aqui no amor, fazer um esquema aqui para a gente pensar nessa crise do mundo moderno em relação ao amor, pessoas estão mais sozinhas, como é que isso pode como isso funciona? Quando a gente fala em amor, tu fala de um afeto. O que eu estou chamando de afeto aqui são as emoções, os sentimentos. Então, a gente tem aquelas emoções básicas, né? Alegria, tristeza, medo, nojo e raiva. Emoções que são respostas ao mundo, né? Então, o medo é para você se defender. Aquele filme Divertidamente mostra uma brincadeira de neurociência ali, essas categorias. Essas emoções juntas se tornam um sentimento. Então, os sentimentos são as emoções juntas com nossos pensamentos, vivências, tem isso tudo. Então, o amor é um afeto, um afeto. Agora, tem formas de se relacionar amorosamente, numa relação de conjugalidade, que pode ser um casamento monogâmico, pode ser uma relação poliamorosa, mas tem dinâmicas de amar também. Dinâmicas de amar tem, por exemplo, o amor romântico, uma dinâmica amorosa, que tem relação com o outro, me completa. O outro tem uma exclusividade sexual e afetiva, tem uma prioridade. Mas tem outras dinâmicas amorosas, como, por exemplo, o amor confluente. O outro não é mais minha metade. Então, tem muitas combinações possíveis, a gente nem sempre conversa muito sobre isso. Qual a dinâmica amorosa? Isso que você fica mais confortável. Qual a forma? Isso tem uma componente cultural. Então, como é que é a seleção de um parceiro ou parceira, né, de conjugalidade? Uma parceria conjugal. No contexto chinês, Joana trouxe aqui, tem outras componentes no mundo asiático, tem componentes variadas. Então, essa ideia da crise tem relação também com algo que me parece nós estamos numa cultura cada vez mais pornográfica, sem ter o sentido sexual somente, mas no sentido de a nossa relação com os outros pode ser uma relação cada vez mais objetificada. Então, eu posso me relacionar, a grosso modo, com as pessoas como se o outro fosse um sujeito. O que é um sujeito? Alguém que tem desejo, interesse.
intenção, e aí eu vou ter conflito. Eu não vou pensar a mesma coisa que o outro. Vou ter que negociar. Com o objeto, eu me relaciono com alguém que não tem desejo, interesse nem intenção. Eu posso manipular, eu posso usar, eu posso abusar. Então, as relações, quando a gente tem pouca paciência e disponibilidade para se relacionar com a nossa humanidade junto com o outro, a nossa vulnerabilidade, nosso limite, vai ser mais fácil que a relação seja mais objetificada. Então, isso que dificulta, talvez, a relação é porque escolher uma relação é você se relacionar também com a sua pior versão. Na hora do romance, de uma relação iniciando, se você está apaixonada, você faz sua melhor versão para convencer alguém. Você procura similaridade, geralmente. Ah, ela gosta de rock and roll também. Ela também gosta de ir na praia. Ela gosta de janela, ela gosta de corredor. Vocês vão criando similaridades e complementariedades. Mas é uma versão efêmera, né? Sim, porque a paixão dura até 24 meses no máximo, que é o tempo que a paixão é. A paixão é também uma reação neurofisiológica, neuroquímica, que faz com que nós tenhamos, é quando o estresse aumenta e a imunidade não abaixa. Sempre quando nós estamos mais estressados, mais condições estressores, a imunidade baixa. Mas na paixão ela não abaixa. E tem vamos dizer, uma descarga de dopamina e serotonina depois de testosterona aumentar a corrente sanguínea. A paixão tem isso, essa frequência. Só que isso dura até 24 meses, no máximo. Pode durar 3 meses, 5, 6, até 24. Por isso que é tão bom, né? Tem meio com efeito de droga. Isso. E aí, quando você acaba a paixão, você tem que se relacionar com uma pessoa, com um sujeito, em que os vícios daquela pessoa e as virtudes podem não ser necessariamente complementares. Então, a gente vai ter que negociar muito o nosso convívio, negociar o nosso desejo também. Então, por isso que se relacionar, talvez não se relacionar com a profundidade, seja um pouco mais fácil, é menos trabalho, porque tem muito investimento de energia na relação amorosa. Eu lembrei de uma história. Eu recebi um convite para ser a terceira esposa de um casamento de uma família muçulmana. Eu estava numa ilha chamada Borneo, que fica entre as Filipinas e a Malásia. E eu peguei um ônibus, né, porque eu estava no território da Malásia, eu ia cruzar para Brunei, né? Eu não sei se alguém que já ouviu falar. É um paizinho bem pequenininho que tem lá na ilha. E eram 8 horas de viagem de ônibus e eu fiz amizade com uma pessoa que estava do meu lado, que era um homem. E a gente conversando, eu passei por 4 fronteiras, né? Entre Indonésia, Malásia, Indonésia, até chegar em Brunei. E aí eu senti que ele estava meio que tirando foto minha, assim, disfarçado e mandando lá no WhatsApp. Eu sei que depois ele, a minha esposa vai estar, minha segunda esposa. Aí me contou a história dele toda. A primeira esposa morava na Malásia, a segunda lá em Brunei. E aí que ela estava querendo me conhecer. E aí quando eu cheguei, finalmente, né, a gente chegou lá em Brunei, eles me fizeram um convite para eu dormi na casa deles, passar a estadia em Brunei na casa deles. E aí eu fiquei meio desconfiada. Falei, nossa, mas acabei de conhecer, tipo, né? Que isso? E aí daqui a pouco ele foi e falou que, a minha esposa, ela aprovou, né, você para ser a nossa minha terceira mulher. E eu falei assim, eu não sabia que isso estava em jogo, eu não sabia que você estava pensando nisso. Minha cultura é diferente, né? Eu não sei se eu estou ainda pronta ou aberta para esse tipo de relação. Essa coisa do poliamor está começando, né? Não, mas não é. A estrutura muçulmana ainda vai mais do que o poliamor, né? São outros valores, costumes. E aí, pegando o gancho da fala do Nogueira, é isso. Quando a gente se dispõe a se relacionar com o outro com profundidade, a gente está falando de se colocar no lugar de vulnerabilidade e olhar para o outro numa perspectiva de realidade, não de idealização. E eu fiquei imaginando, né? Eu acho que eu não dou conta, né, de me relacionar, por exemplo, com uma pessoa que vem de uma cultura muito distante da minha, que nesse caso, né, é uma cultura ali muçulmana. Então, quando a gente fala de relação, eu acho que tem um olhar, e aí é uma
crença bem pessoal, um olhar um pouco mais pragmático para fugir um pouco como estratégia até de fuga desse olhar do apaixonamento. Na China, nas principais cidades, sempre vai ter uma praça que vai chamar People Square, né, na tradução para o inglês. E, semanalmente, existem feiras de casamento. Vocês já ouviram falar em feiras de casamento? Não. Gente, é incrível. Porque você chega lá, tem a praça enorme, né? Mas tem um pedaço da praça onde estão os pais. Normalmente são os pais que estão, os filhos não estão. Mas aí tem um cordão ligando um ponto ao outro, e aí tem os papéis pendurados, como se fosse um varal, com a descrição das pessoas. Tem uma caixa de presente porque lá a família do marido, do homem, fornece a casa que vão trabalhar, negociam ali, né, um valor a casa, e a família da mulher, enfim, da esposa, ela oferece algum tipo de presente, de mimo, tipo, ó, bem-vindo à nossa família. E esse presente que a família das mulheres oferecem, ficam nessa caixinha. E no papel, o que tem? Nome, salário mensal, se tem bens, música preferida, comida preferida, preferências, gostos. Eles partem de um lugar mais... É um Tinder não virtual. É um Tinder público. É o Tinder público. E eles ficam negociando os casamentos ali, né? E aí eu ficava olhando aquilo, mas eu falei assim, até que não seria ruim, né? Porque você passa 24 meses apaixonados, aí resolve casar, aí vai morar junto, daqui a pouco se dá conta, né? Quando a paixão passa que, putz, a gente pensa diferente, olha as diferenças. E não é porque, né, nem desse lugar que eu falo de que, então eu só vou escolher quem pensa próximo ou igual a mim, né? Mas é do lugar de que eu dou conta de administrar essa diferença. Como é que essa diferença vai impactar na minha individualidade? Porque quando a gente fala de construir relações no lugar de profundidade, e eu lembro que eu já passei um período da minha vida no raso, que é vivendo de paixão para paixão. Me relacionava quando a paixão estava ali, né, esfriando, já estava alimentando voltando para o fogo inicial a partir de uma outra relação. Tem gente que fica isso até, né, uns 50 anos, 60 anos, mas depois eu fui percebendo que isso também não era um lugar que eu queria escolher para o meu futuro, me relacionar a partir desse lugar. E comecei a procurar relações que me trouxessem mais profundidades. Só que se relacionar com profundidade é minimamente se conhecer, para entender, né? Uma vez a gente conversou sobre neuroses em algum das nossos encontros, da importância da gente reconhecer quais são nossas neuroses, aquilo que para a gente não é negociável, daquilo que para a gente é difícil de lidar, para entender se aquela outra pessoa que também tem suas neuroses, suas dificuldades, né? Isso não vai inviabilizar uma relação de longo prazo. Porque esse sentimento, né? E aí eu sempre vou botar uma parte na culpa de Hollywood, de que acho que o amor é o fim. Final feliz, felizes para sempre, né? E agora vivo o amor. Tá, mas tem a página 2, 3, 4, 5, 6, que poucas vezes falamos sobre isso, e que é o processo de aprofundamento na relação. E não tem como a gente se aprofundar na relação com o outro se a gente não se aprofundar na relação com a gente mesmo. Então, primeiro passo, quando, né, eu vejo isso, eu falo isso nos treinamentos dentro das empresas. Assim, não adianta querer me perguntar como é que eu faço para lidar com fulano, que fulano é difícil, é desafiador, porque aquilo que é desafiador para você é porque você não aprendeu a lidar ainda, não desenvolveu ainda repertório para lidar com aquilo, ou às vezes não desenvolveu repertório para lidar com os sentimentos que aquela pessoa te causa. Né? Então, isso é se relacionar com profundidade. Então, trazer o amor para esse lugar, de que eu preciso construir uma relação de profundidade, onde dentro da relação as duas pessoas as individualidades possam coexistir. Que aquilo que afeta o outro não pode ser única e exclusivamente meu lugar, talvez, de gozo ou de prazer, né? Eu preciso entender que o meu limite da minha liberdade é onde eu não interfira ali na liberdade do outro, nem na individualidade da outra pessoa. Legal. Estava pensando aqui, Renato, um pouco nessa descrição que você fez
desses 24 meses que mais ou menos caracterizam um ciclo que todos nós conhecemos, que nós todos que nos casamos, que nos apaixonamos, que temos uma relação, somos casados, tudo a gente, em maior ou menor grau, a gente identifica esse ciclo, a gente conhece esse ciclo, e a gente permanece, muitas vezes juntos, após esse ciclo. O que fica depois desse ciclo? Ainda é amor? É um outro tipo de amor? Então, isso tem muitas variáveis, né? Por exemplo, a questão cultural muito importante. Vamos falar da gente, está numa cultura que tem uma matriz eurocristã, né? Uma sociedade capitalista. Então, a maneira desse arranjo, somos atravessados pelo imaginário do amor romântico, então tem a ver com isso, a ver com a nossa escolha individual. Então, quando a Joana traz o caso da China, é porque as famílias participam dessa composição de um relacionamento. Então, as famílias fazem parte disso porque a comunidade é um agente, um ator social importante na seleção, né, de uma parceria. Aqui a gente faz isso mais individualizado. O amor romântico trouxe essa perspectiva mais individualizada. Não, eu sei o que eu desejo, eu sei o que eu quero. Então, não tem uma única forma de amar. Tem a ver com as nossas histórias também individuais. Então, a história de cada pessoa, como era a sua história, qual o seu modelo de relacionamento. Não é pouco frequente que a gente possa repetir o modelo das nossas famílias, né? Do pai, da mãe, de quem, né, muito próximo, isso acontece. Então, é ou ainda não é amor? É muito importante que as pessoas possam checar a sua relação, checar como o nível de satisfação que elas estão. E não projetar ou não jogar a sua satisfação, toda a sua expectativa e sua frustração no relacionamento. Porque frustração é natural, né? A frustração, o que é a frustração? A grosso modo, algo não acontece como a gente gostaria, mas pode não ter a ver com o nosso controle. Agora, no relação amorosa, pode ter uma decepção, que é quando tem uma quebra de consentimento, de confiança, e aí algo não acontece como a gente gostaria, porque um combinado, de repente, não foi cumprido, porque um acordo não foi feito. Uma quebra de contrato. Ou uma quebra de contrato, a gente não conseguiu refazer o contrato, não conseguiu. Então, assim, o amor pode continuar ou não, só que é necessário a manutenção desse amor que tem a ver com um projeto de relacionamento. Então, a Joana foi convidada para uma relação poligâmica, no contexto cultural religioso poligâmico, marcado pela cultura patriarcal. Ou seja, um homem pode esposar várias mulheres. Isso é uma forma. Tem culturas que são poliândricas, menos culturas, mulheres com mais de um marido. A poligamia é uma outra coisa, uma dinâmica amorosa que as pessoas se relacionam com o que elas amam. Então, não é a mesma coisa que poligamia. Poligamia não é um formato poliamoroso, porque aquelas mulheres só podem estar casadas com aquele homem. O poliamor não. O poliamor, as pessoas se relacionam, elas vão estar em trisais, ou tetrasais, pentasais, ou um núcleo amoroso de pessoas casadas, que cada um tem uma namorada ou um namorado, e ama essa pessoa, e é outro formato. Então, tem muitos formatos e dinâmicas, mas geralmente a gente não conversa sobre isso, né? Eu até falo um pouquinho, porque amamos, sobre algumas dinâmicas amorosas e tal. Não conversa e é muito intuitivo. Me apaixono, vamos lá, o amor é romântico. A gente não conversa como nós gostaríamos de nos relacionar, que a gente gosta. E a gente também se modifica. Você está 20 anos numa relação. A pessoa tinha 30 quando começou. Aos 40 ela é outra pessoa. Pode ter outros interesses, pode ter se modificado. Às vezes acontece de uma pessoa se modificar na relação e a outra se modificar menos. E elas passarem a ter gostos, interesses e afinidades distintas. Então tem muitos núcleos de organização. Isso é quase que uma condenação para o convívio, né? Quando isso acontece, né? Quando cada um vai para um lado, né? Sim, sim.
Porque você pode ter essa afinidade de convívio, por exemplo, tem também competências de convívio. As pessoas podem ter competências de convívio diferentes. Algumas são mais fáceis de fazer uma gestão de conflito, outras menos. Então, tem muitas variáveis que entram em jogo esse nosso desafio, que eu diria, da relação amorosa. E que dinâmica você quer? Uma coisa, por exemplo, você começar uma relação poliamorosa. Outra, você entrar numa relação monogâmica e depois querer mudar, transicionar a relação. É diferente. Você pode ter muito mais conflito do que você quando já começa num formato poliamoroso. Então, aí depende. O que você quer com o relacionamento e qual o seu design de relação que você prefere? Essa é uma pergunta que a gente faz pouco às vezes, né? Estava aqui pensando, né? Tem uma outra variável importante da gente falar, é que o afeto tem cor. Né? Quando a gente fala sobre essas dinâmicas de relação e a gente traz, né, quem são os corpos que são mais amados, que mais recebem afeto dentro da nossa cultura brasileira, por exemplo. Né? E, socialmente, a gente foi educado para a relação e para experimentar esse sentimento que é o amor a partir da distribuição de papéis de gênero. O homem não é a pessoa que vai se entrar em contato com seus sentimentos e emoções, porque isso está atribuído socialmente ao universo feminino, às mulheres. E isso tudo vai influenciar nisso que o Renato acabou de colocar, da forma como a gente vai se relacionar. Porque quando a gente olha, gente, quando eu faço rodas de conversa com mulheres, escuto histórias de mulheres, mulheres mais velhas, mulheres de outras gerações, mulheres da minha família, eu olho para a história da minha mãe, né? O significado de relação e de amor, ele se confunde, por exemplo, com experiências de violências domésticas. Quando você abre uma roda de conversa com mulheres, cada uma tem algum tipo de relato de abuso, de violência, ou que experienciou, ou que viu alguém próximo experienciar. E sempre com a mesma lógica que a gente vê, né? A história já fala isso, que é de que, bateu, mas ele ama ela. Mas foi por amor que ele matou ela, né? Porque a gente mata pelo motivo da honra e pelo motivo do amor também, mas só que morre são as mulheres nesse caso. Né? E aí, fazendo o recorte, principalmente das mulheres negras, quando a gente olha também para esse lugar, né? O quanto que as mulheres negras, principalmente as mulheres pretas, elas não são, historicamente, por exemplo, corpos que são desejados ou corpos que experienciam afeto desde a sua infância. No livro da Bell Hooks, Estudos sobre o Amor, Novas Perspectivas, inclusive ela fala sobre isso, né? O processo dela de perceber como é que todas essas violências, esses significados, esses livros de autoajuda, né, essa concepção romântica do que é o amor, não dialoga com a realidade das mulheres pretas nesse país. Né? Demorei durante muito tempo para entender na relação como é que o meu corpo era lido pelos homens e pela sociedade, né? E até hoje eu percebo que ainda assim coloca muito nesse lugar da gostosa, do corpo como objeto, né? A partir do desejo mais sexual do que a profundidade do afeto. E é isso que normalmente acontece, né? Quando a gente fala de que tem mulheres que nem isso, corpos que nem isso é visto como possível de ser amado, e tem corpos que tem esse lugar de ser objetificado. E aí entra o desafio maior quando a gente fala numa relação, que é nós que somos os corpos que somos julgados, né, e sempre colocado como algo para ser conquistado, a gente se relaciona com isso. Porque o que mais se percebe, e até as pesquisas mostram isso, né? O quanto que as mulheres, às vezes, por não se conectar com profundidade consigo, não consegue perceber essas nuances na relação.
Então, é importante a gente não naturalizar ou entender que a dinâmica da relação ela vai ser igual para todo mundo, porque a depender de que corpos nós estamos falando, isso vai mudar, inclusive que papel cada um vai assumir na relação, papel de superioridade, inferioridade, quem tem direito a ter afeto, quem não tem. Quando olha isso nas famílias interraciais de filhos que são mais próximos da estética do branco, recebem mais afetos, mais atenção, mais carinho do que filhos que estão mais próximos da estética, né, ali da negritude. Então, a gente não pode, de forma alguma, né, olhar para esse afeto que é o amor descolado dessa realidade que é o que os nossos corpos experienciam. Acho que tem 3 semanas que eu encerrei um programa de liderança feminina só mulheres brancas e brancas padrão. Padrão, eu posso falar assim, referência talvez de uma Gisele Bündchen, de uma Giovanna Eubank, mulheres loiras, magras, né, esteticamente ali mais próximo daquilo que é o modelo padrão, que entende-se que é belo. E as falas, né, os relatos são de um lugar de muita insegurança, de baixa estima. Então, ainda que esses corpos também, que são corpos que, né, no imaginário são mais desejáveis para uma relação profunda, para uma relação duradoura, para constituir família, quando assim desejar, isso também interfere na subjetividade e na relação consigo próprio e no fortalecimento ali da estima. Então, a gente precisa olhar, não dá para falar sobre o amor com o outro na relação, que tipo de relação eu vou ter, se eu quero monogamia, poligamia, se eu vou, né, ali para a estrutura muçulmana, se eu vou lá para a China para ter os pais para ajudar a procurar um casamento, se a gente não falar sobre como eu estou me relacionando comigo, como eu percebo, como a sociedade me lê, como as outras pessoas também, né, têm esse olhar para mim, para separar. A separação é onde vai se dar o fortalecimento, principalmente das mulheres, da nossa autoestima, da gente se apropriar do nosso sentimento para quando entrar na relação não se emaranhar ali na relação com o outro e a gente perder a nossa identidade para fazer caber dentro de uma relação. Né, para manter, às vezes, um ideal de relação ou de casamento que, às vezes, foi projetado, porque a gente nunca se questionou se é aquilo que a gente quer, se é dessa forma que a gente quer. E, às vezes, a gente entra no automático, vai questionar isso, né? Ou, às vezes, nem questiona isso em nenhum momento da nossa vida. Eu estava pensando aqui, e até pensando um pouco sobre esse período que a gente passou aqui, quase uma hora, né, já, falando sobre o amor. E a minha percepção, não sei se a percepção de vocês é a mesma, a gente não falou de uma coisa tranquila, de uma coisa fácil. O amor é assim mesmo, o amor é difícil, o amor é intranquilo, o amor é tão pouco amoroso. Se o amor é intranquilo, o amor é pouco amoroso. Como eu vejo, né? O que eu tenho pensado sobre isso, algumas leituras, alguns estudos. Eu tenho definido o amor como esse afeto catalisador de bem-estar. Então, o amor é um afeto que ajuda a manter nossa conexão, manter nossa ligação, uma consciência afetiva. O amor é um afeto que ele consegue organizar outras emoções, outros sentimentos de um modo, vamos dizer assim, harmonioso. Ou seja, a questão é como se nós fôssemos ecossistemas de afetos. Então a gente sente um monte de coisa, a gente sente ciúme, raiva, medos, angústias, e o amor está lá também. Mas quando o amor se torna, vamos dizer assim, o operador principal, ele está mais presente, a gente pode transformar, a raiva é uma emoção que ela estabelece o limite entre eu e o outro. A raiva é uma emoção importante. Mas quando a raiva ela se torna, vamos dizer, desorganizada, então como é que eu vejo? O amor é um afeto que nos organiza. Então estou pensando um pouco,
com filosofia, com neurociência, tem uma discussão de como, quando nós temos mais ocitocina na nossa corrente sanguínea, como neurotransmissor, hormônios dessa ordem, a gente fica mais receptivo a encontrar uma solução menos conflituosa. Então, a gente fica mais receptivo a estabelecer empatia, não como se colocar no lugar do outro, mas reconhecer que o outro tem perspectivas diferentes. A gente fica mais hospitaleiro. Eu diria que a hospitalidade aumentaria. Aí diminui a hostilidade. Estou pensando hospitalidade e hostilidade como ferramentas de relação. Hostilidade, eu tenho que brigar e odiar aquilo que briga com o recurso que eu preciso. A hospitalidade, a gente vai ser necessário coabitar e viver com os mesmos recursos. Só que a gente nem sempre está com amor em alta. Muitas vezes tem outros afetos funcionando como os afetos, principais afetos de motivação de comportamento. Quando o amor é o principal afeto de motivação de comportamento, os outros afetos não necessariamente tornam a nossa experiência, vamos dizer assim, mais aliada à destruição ou aliada à resolução de um conflito com violência, que é o caso que a Joana falou da questão da masculinidade. A biografia masculina, ela é muito mais os meninos são mais socializados, na média, para expressarem menos as emoções, para serem mais instrumentadores, os brinquedos, né? Uma boneca, ela é um brinquedo que, por exemplo, ela ajuda a produzir maternagem, uma subjetividade de cuidado com o corpo infantil. Meninos ganham menos boneca que as meninas, na média. Os estudos têm mostrado isso. Então, os meninos são menos convidados a desenvolver habilidades e competências de cuidado, né? Então, tem isso. E tem insegurança para todo lado. Tem aquele segredo que todo mundo conhece, né? Que os homens são mais violentos porque têm muito medo das mulheres. Pessoas brancas são mais violentas porque têm medo daquilo que dos outros grupos étnico-raciais. O medo é um afeto que ele pode nos desorganizar, porque você vai ficar em estado de hipervigilância, em defesa o tempo inteiro. A melhor defesa é o ataque. Então tem esse componente psicológico, psíquico também, que faz uma diferença. Então o amor, ele é difícil porque a gente fantasia o amor também. Só para terminar, quero ser muito longo, só para terminar, para tentar organizar isso aqui. A gente está numa cultura cristã, estamos numa igreja, e na cultura cristã, qual é o modelo de amor que encarnou perfeito? Jesus Cristo, que é alguém que se entregou para a humanidade. Então tem uma projeção de que a experiência amorosa passa pelo sacrifício. Mas quem que se sacrificou? Foi um Deus. Nós somos humanos. Então, isso está no nosso imaginário. A gente tem que amar, mas sem querer ser Deus. E aí a gente nunca consegue chegar a isso. Isso vai criar muita frustração e decepção. E qual o recalcado da decepção, da frustração? Pode ser projetar um inimigo para ser, né, destruído. Então a gente tem que amar como gente. Essa é a dificuldade. E aí na relação, como é amar como gente? Eu tenho que ser vulnerável. Não é a minha pior versão porque eu quero, mas é a minha falha, a minha impossibilidade. Eu tenho que estar pronto para me entregar, para dizer coisas desagradáveis. E é difícil falar para o outro, tem conversas difíceis de dizer. Às vezes eu quero acusar o outro e não falar como eu estou me sentindo. Então tem muitas componentes que tornam o amor difícil. Aí tem tudo isso no meio. Cultura, né, cultura religiosa, questões políticas. Aí por isso que é mais difícil amar. Amar é desafiador, mas é bom. Eu tenho um amigo que ele fala assim: é ruim, dói, mas no final é gostoso, é bom, né? E eu acho que se a gente considerar que frustração, raiva, vulnerabilidade fazem parte do processo e isso não define se algo é bom ou ruim, o amor é maravilhoso. A vida adulta, ela
é viver e lidar com as frustrações, que é a diferença entre o que nós idealizamos em função da construção do que nós fomos dispostos e educados na nossa vida, em relação ao que a gente lida com a realidade. E aí essa frustração é aquilo que eu idealizei, esperei tanto, gente. A Cinderela está esperando alguém para salvar ela da família merda que ela tem. A Rapunzel está esperando alguém, um homem branco, hétero, forte, magro, musculoso, loiro, salvar ela da merda da família que ela tem. A Branca de Neve também. Então as mulheres, nós somos ensinadas a esperar alguém para salvar. E aí quando chega a pessoa vem com um monte de coisa que é a realidade, que a página 2 do Final Feliz não mostra. Né? E não vai ser loiro, não vai ser branco, principalmente as mulheres negras, não necessariamente, né? Que existe uma rejeição do outro lado para esses corpos. Então, o amor ele é gostoso, a vida ela é gostosa, a vida é prazerosa. Como é que eu falo? Eu acredito que é possível a gente viver uma vida com base no amor, com base na relação, construída ali a partir de um lugar de profundidade, ter todas as frustrações, raivas, ciúmes, todos os sentimentos que fazem parte de nós, e ainda assim isso não definir como ruim aquela experiência que a gente está tendo com uma outra pessoa. Mas isso passa por um processo individual de aceitar que todos nós, seres humanos, somos luzes e sombras. E quando a gente aceita, e não é aceitar no campo consciente, eu já sei, eu já li os livros, a neurociência já me explicou, todas as pesquisas já mostram, todo mundo já fala, mas é de um lugar interno de aceitação de que essas duas partes, sombras e luzes, fazem parte da gente e fazem quem nós somos. Ouvindo uma palestra do Krenak, ele falou assim: as pessoas ficam falando muito que o problema é da família, as famílias desajustadas, né? Ele fala assim: todos nós viemos de uma família desajustada e nós somos quem nós somos, né? Não somos pessoas ruins. Então, isso faz parte da nossa realidade. Por isso que eu gosto muito da psicanálise, né, que ajuda a gente a mapear ali um pouco de como é que essa realidade constitui a nossa subjetividade e como lidar com essa realidade que está dada, que não é o que a gente vê nos filmes nem na novela da Globo nas 9, né? Novela das 9 lá da Globo. Então, vamos amar, né? Eu sou sempre assim, vamos se permitir se colocar vulnerável para amar a si, para daí poder amar o outro. Ok, vamos amar. E existe amor incondicional? Isso é hora de fazer uma pergunta truco. Não sei dizer se existe amor incondicional. Eu não sei nesse momento se eu acredito na existência do amor incondicional, mas eu acredito na existência do amor que me faça sentir confortável e segura em ser quem eu sou. Um amor dentro de uma relação que me deixe confortável e que respeite a minha individualidade e os meus desejos. Né? Então, eu acredito nesse amor. Incondicional, essa palavra, ela me leva a um lugar de absoluto, né? E eu tenho muita dificuldade de lidar com algo Está muito dentro daquele modelo cristão que ele colocou, né? É um lugar que isso justifica muitas violências, né? Precisamos amar o outro, que eu não acredito que a gente tem que amar pai e mãe acima de tudo. Existem muitas complexidades numa relação parental. E o amor ele se dá de várias formas, de várias intensidades, de várias diferentes maneiras de manifestar. Então, o incondicional, para esse lugar de muito universal, acima de tudo, me gera muito desconforto. Então, eu vou mais para o lugar onde eu me sinto confortável primeiro, para daí eu também, ser possível, deixar o outro confortável na relação comigo. Tem a ideia de concorrência, né, de amar alguém acima, ela já cria, né, algumas dificuldades. E aí, nesse sentido, o amor incondicional, tem uma cultura
que coloca a maternidade como sendo esse locus no amor incondicional da mãe. Tem muitos pesos em relação a isso, né? Que também é destituir a figura materna desse lugar de mulher, dessa condição. Então, o que a gente tem visto que os modelos cis, mais que são cis heteronormativo, racismo, etarismo, isso, né, gordofobia, tudo interfere na relação amorosa. E o incondicional, ele é problemático à medida que a gente não consegue estabelecer uma troca. Parece que a gente troca, a gente abandona pelo menos a noção de compartilhar. A gente compartilha alguma coisa, né? E aí isso parece muito que tem a ver com a ideia de perfeição, que é algo que acaba perseguindo a gente, né? Amar de modo perfeito, e isso dificulta o contato com a nossa humanidade, o contato também com a nossa ambivalência. A gente pode estar num processo ambivalente muitas vezes, quer e não quer, deseja e não deseja, não sabe como faz, né? Tem momentos de mais tranquilidade, momentos que são mais confusos. Então, isso também é importante, porque como a vida é muito dinâmica, as relações são dinâmicas, como a gente também tem trabalhado essa relação. Então, falar em incondicionalidade me dá uma noção de desumanização. A desumanização pode nos lançar ou no desejo de ser divino, ser maravilhoso, isso vai estar ligado ao narcisismo, ou de ser não maravilhoso, de ser péssimo, nunca ser suficiente. Então é necessário que a gente possa ajustar o nosso desejo, né? Conversar, muito importante, não é fácil conversar. Muitas vezes nós falamos na relação, o que eu diferencio aqui falar de conversar. A grosso modo, numa leitura filosófica da linguagem. A gente fala alguma coisa, a fala tem a ver com debate. Eu trago uma tese e qual tese é melhor? Eu vou estar aqui numa concorrência com o outro. A conversa, que é compartilhar versus, eu vou versar sobre perspectivas e vou ter que segurar do outro. E vou ter que aceitar que a do outro não necessariamente é como a minha e não se dobra ao meu desejo. Isso não tem nada de incondicional. Isso tem justamente uma capacidade de enxergar alguém, de compartilhar com uma pessoa, com pessoas, porque tem algumas tradições, a gente pode falar em categorias de amor, tá? Amor ágape, amor erótico, amor filia, amor estorge, amor familiar. Então, teriam categorias de amor. Isso é uma leitura. Tem outras leituras que falam que o amor é uma coisa só, o que muda é a dinâmica da relação. Se é uma relação de conjugalidade, se é uma relação de paternidade, se é uma relação de amizade. Então, tem teorias diferentes que estão explicando o mesmo fenômeno. E aí é interessante, cada um, eu tenho uma perspectiva, mas que vocês possam ler. E aí, o livro da Joana, o meu livro que eu falo dessas dinâmicas, falo de várias tradições culturais sobre o amor, e aí ver o que encaixa mais ou faz mais sentido na vida de cada pessoa, na sua história. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma conjugalidade, eu sou casado, eu tenho uma forma de casamento e tenho uma dinâmica amorosa. Essa que funciona para mim. Então, assim, uma dinâmica amorosa, ela hoje é uma dinâmica confluente, não é uma dinâmica romântica. Mas o meu contrato, minha forma, é uma forma monogâmica. Então, isso é uma composição. Você pode ter um casamento que é monogâmico com amor confluente, ou pode ter um casamento poliamoroso. Então, tem muitas composições possíveis. E aí, eu vou na tua questão, que não é incondicional. Eu tenho que ver qual é a composição que eu quero, que eu gosto com a pessoa. Isso pode mudar, né? Isso pode mudar depois de algum tempo. Você pode falar, vou mudar. Isso aqui eu estou mais confortável agora, o que me satisfaz mais agora é uma dinâmica policonjugal, que não necessariamente é poliamorosa. Tem muitas tramas na experiência de uma relação amorosa. Então, e aí a gente vou continuar essa conversa também. As pessoas que forem comprar o livro, ler o livro, continua a conversa comigo, meu e-mail, contato Nogueira,
para falar suas observações. Eu recebo e-mail de leitores, leitoras, para falar o que achou, o que está pensando. Tá? Deixa aí. Pessoal, lembrando que, quando terminar aqui, eles vão estar autografando os livros, que os livros estão à venda na livraria. Tá? E assim, para encerrar, antes de partir aqui para as perguntas, né? E já que pode acabar, né? Que seja infinito enquanto dure, como disse o Vinícius, né? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Ricardo, só uma informação antes. O meu livro não está disponível na livraria. Se quiser, eu vou estar depois aqui fora. Se quiserem comprar, compram direto comigo, porque é um livro independente, tá? Eu não lancei por nenhum editor, eu mesmo escrevi e imprimi e vendo ele por aí. Boa noite. Bom, a melhor amiga que eu tenho na vida é minha ex-mulher. Tá? Nós tivemos um tipo de relacionamento. Eu sou um dependente químico em recuperação e ela conviveu com minha dependência química. E sofreu pra caramba, mas não abriu mão do relacionamento durante esse período que eu estava caminhando nas trevas. Tivemos uma filha fantástica, está lá em Portugal fazendo mestrado, graças a Deus. E separamos. Ela teve um câncer. Eu me mudei para a casa dela, cuidei de tudo, fiz almoço, arrumava a casa, passava roupa, inclusive dar banho nela depois da cirurgia, trocar curativos sem termos nenhum relacionamento carnal, nem nada, apenas baseado em 3 coisas que eu aprendi com minha ex-mulher. Respeito, cumplicidade e, principalmente, uma coisa chamada gratidão. Não a gratidão de devolver o bem, mas a gratidão de ter uma pessoa na minha vida. Não aquela gratidão obrigatória. E nós descobrimos um novo tipo de amor, que vem, como você falou, depois do ciclo do relacionamento. Nós somos super amigos e não há nada que vai destruir isso. Porque o que mora dentro do meu coração, e também eu posso falar por ela, é uma coisa, essas 3 palavras que nós temos. Respeito, cumplicidade e gratidão. Está com você falar. Mais alguém? O amor é lindo, mas quando a gente ama e as coisas acontecem, Renato, nem sempre a gente pensa nessas todas as classificações que você falou do amor. Eu amei, amo, amei um grande homem, um homem negro, tive 5 filhos com ele não está mais aqui, mas era um tal de vai e volta. E quando voltava, eu era a mulher mais linda, a mulher mais inteligente, a mulher, porque ele não encontrava no caminho que ele seguia ninguém. Então, o amor é difícil de classificar. E um dia, quando ficamos grávidos, quando eu fiquei grávida, no 4º parto, nascem 2 crianças, de surpresa. E aí ele colocou o nome na menina, ele escolheu, nós escolhemos juntos, de Ialê. Ia quer dizer mãe, Lê quer dizer casa. Mas ele me chamava de a mulher preferida. Então, a minha filha, que hoje tem 55 anos, gêmea, ela se chama Ialê, porque eu acho que ele queria mudar o meu nome de Lídia para Ialê, que é mulher preferida, a mulher da casa, mãe da casa. E o filho, que nasceu junto, gêmeo, se chama Kwame, em homenagem ao Kwame Nkrumah. E quando perguntavam para ele como é que foi o parto, nasceu, é menina ou menino? Ele dizia assim, foram 2, porque homem lá em casa só entra acompanhado. Acompanhado da gêmea. Então é isso.
O amor tem muitas fases. O amor, eu continuo amando ainda. Continuo amando eu, o meu corpo, meus amigos, minhas amigas e a vida. Obrigada. Mais alguém? Se tiver mais alguém... Lá no fundo, tem 2. Professor fantástico, de toda a honra e afro-orgulho. Ando com uma dúvida. O amor, ele é eminentemente um ato político? Uma nação pode clamar por amor quando ela sente ou sentiu que ela poderia ser aviltada na sua opressão? Tem mais, gente? Boa noite, meu nome é Lilian. Eu gostaria de perguntá-los a respeito de redes sociais de relacionamento. Vocês acham que elas interferem de uma forma positiva ou negativa nesses novos encontros amorosos? Vou então aqui, respeito, né, cumplicidade e gratidão. Por quê? Você está amando alguém, tendo uma relação afetivo-sexual com alguém, não significa que quando o amor afetivo-sexual acaba a relação. Pode ter pessoas que a relação continua sem aquela relação amorosa afetivo-sexual. E pode ter pessoas que a relação afetivo-sexual é bacana, mas não conseguem viver juntas. Então, são coisas diferentes. Às vezes, junta essas coisas. Obrigado, mestra, deu aqui as palavras, falando sobre sua experiência do amor. O amor é um ato político? Uma nação pode clamar por amor? Então, amor é um ato político, concordo com a Bell Hooks, tem a ver com isso, tem a ver com uma escolha, com uma decisão. Quando a gente fala numa nação, num povo, numa comunidade, tem um problema que é de ordem política, que tem a ver com aquilo que eu falei sobre o colonial e o contracolonial. Eu vou aqui agrupar muito rapidamente aquilo que o Sheikh Anta Diop diz, aquilo que o Krenak está falando, então o Krenak fala aqui, o Antônio Bispo dos Santos, Nego Bispo, como ele prefere ser chamado, né, meu mestre Nego Bispo, que eles têm trazido, né, em comum? Tem culturas, no continente europeu e asiático, foi muito mais frequente culturas de promoção de uma política de guerra, porque são sociedades mais cosmofóbicas, a gente pode dizer assim. Tem uma semelhança muito grande nas culturas africanas com as culturas dos povos originários daqui de Abia e lá, que são culturas mais cosmofílicas. Então, clamar por amor tem relação com algo que é o seguinte: é muito frequente que nas sociedades que têm um imaginário cosmofóbico, a produção de inimigos, a produção de um lugar de espiar a sua culpa, projetar a sua perversidade, isso é mais frequente, isso é uma política colonial, tem a ver com estupro, com a violência, culturas mais cosmofóbicas. Então, o medo é um componente. Eu estou aqui pensando, eu estou aqui numa chave de leitura que não é daquela que o amor é contrário ao ódio. O amor, ele é antônimo do medo. Ok? Então, por quê? O medo, ele desconecta a possibilidade de confiança, enquanto o amor, ele aumenta a possibilidade de confiança. Só que tem um problema narcísico, que é querer ser amado de uma forma, com uma radicalidade que não é o que a gente precisaria. A gente pode ser amado com deficiências, com dificuldades. Então, uma nação clamar por amor tem a ver com como um povo, uma comunidade, pode clamar pelo direito
a compartilhar os territórios e compreender que a gente vai ter que se entender para viver junto. Essa é uma dificuldade, porque tem uma dinâmica do medo que é criar muito mais muralha do que ponte. Porque o convívio, ele abre uma zona de perigo, que é para a diferença com o outro. Isso que é a dificuldade, em ordem macro, política, ou na relação com o outro. É abrir margem para a tua intimidade. Então, amar é um exercício de intimidade. Tem relação com isso. Gente, a gente continua esse papo, passar para a Joana aqui, minha parceira de mesa, trazer a outra questão. E quem quiser, tá lá, meu e-mail é contato Nogueira, Nogueira sem i, @gmail.com, redes sociais, @Nogueira, _oficial. Nogueira sempre sem i. Aí vocês podem encontrar, podem falar comigo, quem precisar. Respondendo, né, a pergunta ali da colega sobre aplicativos, né, de relacionamentos. Eu vejo que é uma estratégia para a gente sair do universo da barreira física, né? Você amplia as possibilidades de se conectar com outras pessoas. Com certeza, isso está mudando a nossa forma de se relacionar com o outro, principalmente do lado afetivo. Tem redes sociais, tem redes de relacionamentos que já estão ali, né, no contrato tácito de que o objetivo é para uma relação sexual, sem tanta profundidade em relação ao afeto. E tem redes que são mais para você, né, de fato, construir ali algum tipo de relação. Eu tenho muitos exemplos de amigos próximos que se conheceram a partir das redes de relacionamentos e que estão super bem casados, né? Até este momento já passaram por várias fases na relação, mas que decidem até este momento permanecer juntos. E eu também já usei, né? Principalmente quando eu estava viajando. Tem países que as redes de relacionamento são, inclusive, pontos para você se conectar com pessoas da cidade. O mundo está digital, as relações estão transitando entre o presencial e o mundo digital. Então, eu diria que ainda é cedo para dizer, principalmente no mundo pós-pandêmico, como é que isso vai afetar a nossa relação, construção de relação amorosa a partir dos sites de relacionamento. Mas eu diria que, olhando uma perspectiva positiva e que a gente pode usufruir desse benefício, é que isso diminui as barreiras físicas e amplia as possibilidades de se conectar com pessoas incríveis, né? Inclusive, eu já me relacionei com pessoas em outros países que eu conheci, né? Tipo, na Índia, eu conheci a partir do site de relacionamento, que talvez minha passagem de uma semana ali, fisicamente, não seria possível me conectar com aquela pessoa. Então, eu vejo que a gente tem muito a ganhar aprendendo a se relacionar, né, com essa rede. É isso, pessoal. Queria então encerrar agradecendo a todas, todos e todes, e lembrando sempre que eles estão aí autografando seus livros para quem quiser. Obrigado, gente. Beijos.